Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje com essa meditação, que o título é Dar Frutos, mas é verdade que aconteceu uma tragédia. Já começo a meditação com uma tragédia. Eu imprimi a folha errada. Então a gente vai fazer a do mês seguinte e o mês que vem a gente faz o mês passado. Então mais ou menos assim. Em Mateus capítulo 17, o relato da transfiguração acontece hoje, por coincidência também, hoje é dia de São Tiago. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se luminosas, de brancas que estavam. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse-lhes: Levantai-vos, não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto Jesus. Detalhes tão bonitos desse trecho do Evangelho, da Transfiguração, em que Jesus manifesta um poder extraordinário. Isso, a princípio, causou neles medo, causou neles espanto, causou neles admiração. Quantos sentimentos tiveram aqueles homens vendo aquele relato? E olha que não foi fácil, chamou-os para ficar com ele. Subiu um alto monte, e é verdade, o Monte da Transfiguração é altíssimo. É no meio de um vale e ele é alto, isso é um cume. E lá no alto ele se transfigurou. Hoje em dia existe uma igreja linda lá em cima, em um convento dos franciscanos. Mas ali naquele lugar transfigurou-se. Por que precisava subir tão alto para transfigurar-se? Por que precisava escolher somente alguns para verem aquele sinal? Por que Jesus Cristo, revelou junto daquilo que era um pedacinho da glória do céu, revelou junto com Moisés e Elias outros fatos? Tudo isso serve para a nossa vida. A transfiguração do Senhor, os apóstolos ficaram, apesar do medo, do espanto, apesar de não entenderem muito, não compreenderem o que Jesus queria, mas foram, por obediência, subiram aquele monte alto, E Jesus talvez não tenha explicado, Falou assim: mas o que nós vamos subir lá em cima? Não tem nada lá em cima. O que nós vamos fazer? Bom, sabiam que Jesus subiu o monte para rezar. Bom, esse deve ser uma oração muito boa, porque vamos subir um monte tão alto, Porque o Monte das Bem-aventuranças era baixinho, Era um morrinho pequenininho. Agora esse daqui não, é um alto monte, deve ser uma oração muito importante. E subiram. No final das contas, qual foi o sentimento daqueles homens? É bom estarmos aqui. Estar com Jesus é bom. É bom estarmos com Ele, porque é uma antecipação da glória dos céus, é conformar a nossa vida a Deus. É, de verdade, compreender os mistérios de Deus para cada um de nós. Uma figura aparece no Evangelho, De verdade, essa figura que aparece,
de Moisés e Elias, essa figura deixou aqueles homens talvez pensando ainda mais. É verdade que o relato é escrito depois eles compreenderam. Quem é Moisés? Toda a promessa de Deus e os mandamentos. Quem é Elias? A profecia de um Salvador que viria salvar, o zelo pela oração, pela casa do Senhor. E é bonito ver, estando ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu e saiu dessa nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Mateus quis colocar exatamente isso, inspirado, é lógico, pelo Espírito Santo, porque ele viveu isso, não estava lá no monte. Quem deve ter dito a ele? Talvez São Pedro, talvez São João, talvez São Tiago. Mas isso tudo serviu. E eles, na verdade, não disseram nada aos apóstolos. Só depois da ressurreição que contaram tudo isso. Aí foram entender. Não é muito diferente a nossa vida. As coisas, elas acontecem, mas nós não entendemos o sentido delas. Boas ou ruins, todas elas acontecem. E só vamos descobrir o efeito delas depois. No primeiro momento, pode ser incômoda. No primeiro momento, aquilo que parece ser até agradável, prazeroso, depois vamos vendo que é uma miséria, um pecado e uma tentação. Então, no primeiro momento, talvez não vivamos tão bem. Mas, acompanhando o nosso Senhor, vamos descobrindo pouco a pouco o que Ele quer dizer com tudo aquilo que acontece também conosco. Nós somos, muitas vezes, esse véu que de verdade cobre. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou para mostrar que agora não está mais velado, tudo está às claras. Ele é o Salvador. Verônica, quando Jesus está caminhando para o Calvário, vai enxugar o seu rosto e lá ficam gravados, nas 3 lados, na dobra do pano, ficam gravadas a face de Cristo. Exatamente, é um véu, está velado. Eles viram o rosto de um homem chagado, mas por trás dessas chagas, desse sofrimento, está Deus. O que isso tudo significa para nós? Para nós é que todos os sofrimentos da vida presente, eles têm um sentido na vida futura. Porque todo sofrimento acaba. Até mesmo uma doença de morte, essa vai acabar também com a morte. Já não se sofre mais. Agora, tudo que Deus permite está, de certa forma, velado aos nossos olhos, que nós só vamos descobrir depois. É por isso que temos que olhar para Deus. Porque a palavra de Deus Pai, quando revelou a Moisés qual é a vontade de Deus e qual era a vontade de Deus. Ouve Israel, o Senhor é o seu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ouvir. Começa o mandamento com a audição. Ouvir o que Deus quer. E depois, quando dá a transfiguração, eles viram o rosto. Aquilo é magnífico. Vamos fazer 3 tendas por aquilo que eles viram. Esse é meu filho amado. Nele está toda a minha complacência. Escutai-o. Ficar atento ao que ele diz. E não desanimar. Porque o que nós vemos está velado. Mas o que ouvimos é a certeza daquilo que Deus quer para nós. Sabemos que marido é chato, os filhos dão trabalho, sabemos que o trabalho é enfadonho, sabemos que a vida parece ser, eu quase falei desgraçada, não pode, que a vida é quase uma miséria. Sabemos que tudo isso acontece. Agora é verdade que está tudo velado no plano de Deus para um bem da nossa vida. Ele revelou a glória para que os homens não tivessem medo na hora da desgraça. Revelou pela sua palavra o mistério da sua ressurreição, para que ninguém desanimasse, ninguém desistisse. Problemas sempre o tereis, cruzes todos os dias, dificuldades sempre, porque vencer a nossa vontade é terrível. Agora, o que nosso Senhor nos pede é exatamente para que, ouvindo a sua palavra, consigamos ver a verdade de todos os fatos que acontecem conosco, bons e ruins. Porque aquilo que sofremos de mal, quem nos fez mal, é que vai ter que responder diante de Deus, porque a maldade, a burrice, ou a negligência, ou seja lá o que for, foi do outro. Nós sofremos as consequências dos atos dos outros.
mas não temos responsabilidade sobre os atos dos outros. Mas sobre os nossos, esses temos. É por isso que temos que emendar a nossa vida para não fazer sofrer quem amamos, para não atrapalhar quem queremos o bem. E essa é uma luta. Nós somos, muitas vezes, esse véu na vida da nossa família, né? Pois em nós, né, essas marcas, né, estão sempre visíveis. O que significa isso? Né? O que Verônica viu foi a marca do rosto chagado de Cristo. O que os apóstolos viram foi o rosto glorioso de nosso Senhor e depois de Jesus crucificado. Aquilo são apenas marcas daquilo que é uma realidade querida por Deus. Quando estamos sorridentes, é a alegria, acho que de uma grande graça. Mas quando estamos tristes, é o peso de uma cruz. Tanto um quanto o outro manifestam a vontade de Deus para nós naquele momento. Alegrar-se, né? O Salmo 94 diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos, e repete, para que ninguém se esqueça, repito, alegrai-vos. É verdade que temos que nos alegrar sempre. Subi ao Senhor com alegria, ide a Ele, esse é o Salmo 94, aquela é a parte de São Paulo. Subi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, é a subida de Jerusalém. A subida de Jerusalém, a subida ao Monte Tabor, a subida que Jesus fazia era para retirar-se e rezar. Ali encontramos o sentido para todas as coisas da nossa vida. Subimos o Calvário com o peso da cruz, subimos com alegria ao encontro de Cristo. E é isso a vida de oração. Por isso nos evangelhos podemos perceber sempre a face amabilíssima de nosso Senhor. São José Maria Escrivá dizia, né, se lemos o prólogo de São João, e aqui está um trechinho, que vale a pena, que vai dizer exatamente isso, né? Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João, ele veio dar testemunho dessa luz que viria. E nós somos esses também que devem dar testemunho dessa luz. E quem é esse? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de um Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este era aquele de quem eu disse, o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos da sua plenitude e recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. A graça e a verdade. E é isso que dá valor à nossa vida. São José Maria Escrivá, ele dizia, né? Procurai o rosto do Senhor, né? O teu rosto, Senhor, é o que eu busco. Vultum tuum Domine respitere. Né? O teu rosto é o que eu devo buscar. É o teu rosto que eu devo buscar. Porque o rosto de Cristo revela para nós tanto a dureza do sacrifício da cruz, quanto a glória dos céus. Quando estamos tristes, sofremos como Cristo. Quando nos alegramos, é quase que uma participação da glória dos céus. Quanto de nós suporta o peso da cruz, esperando a glória dos céus? E ela já começa agora, quando suportamos e quando suportamos as misérias do mundo e superamos as nossas limitações. Isso dá uma verdadeira alegria, não para cair no orgulho, mas de verdade, Deus nos acompanha, porque Deus nos dá a graça de fazermos mais e melhor. Ao pregar o Evangelho de Lucas, né, quando São Bento XVI falava, né, devemos ter bem claro que foi iluminado pelas pregações, né, de todos os santos, de São Paulo também. São Lucas, o que ele pregou no Evangelho, porque ele não viveu com Cristo, mas ele acompanhou São Paulo, acompanhou São Pedro, e aquilo que eles disseram, ele escreveu. Ele não viveu, mas escreveu, com tanta propriedade, que a experiência da vida desses santos homens mudou a sua vida. E é lógico, da experiência que eles tiveram com Jesus. Por isso a nossa experiência com Jesus, a nossa vida de oração, não muda só a nossa vida, muda a vida de todo mundo. Por que temos que buscar a Deus? Porque de verdade Deus é capaz de mudar o nosso comportamento, suportar e superar, suportar as dificuldades e superar as nossas limitações. Somos chamados a isso. E é o rosto de Cristo,
desfigurado, sem beleza, pela dor e pelo pecado. Esta é a verdadeira beleza, pois ali está o amor, sustentando toda aquela dor. É o amor de Cristo que sustenta a dor. É o amor de Deus que sustenta também a nossa vida. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir dessa vida? Às vezes eu brinco, né? A pessoa entra no confessionário, padre, eu pensei em atentar contra a minha vida, queria me matar. Estou risado, eu também queria morrer, ia ser tão bom. Não ia ter que acordar cedo, não ia ter que trabalhar, não ia ter que pagar a conta, ia ser tão bom. Não ia ter que ouvir as mesmas coisas, não ia ter que suportar os bêbados entrando na igreja, não ia ter que obedecer mais o bispo, não ia ter que obedecer o papa, ia ser tão bom. Mas se for para o céu, se for para ir para o inferno, aí a gente aguenta tudo isso daqui sorrindo. Ai, que alegria, isso aqui vai me levar para o céu, então é isso que eu quero. É isso. A questão é como nós olhamos. Por trás dessas dificuldades está a nossa salvação e a transformação da nossa vida. Quando nós vencemos, é Deus vencendo em nós. Mas quando Deus vence, é que nós vencemos. Na verdade, não adianta a nossa luta sem Deus. Porque é a graça que nos faz compreender o valor da luta. Quem que é idiota de querer lutar? Mas a gente luta porque a gente sabe que a graça de Deus quer de nós o melhor de nós e o melhor para nós, o melhor de nós para os outros. Por isso pedimos a Deus essa graça, né? As almas enamoradas por Cristo, apaixonadas por Ele, né? Guardam no seu rosto a transfiguração do amor. E é isso, uma alma enamorada e apaixonada por Deus, na fidelidade da oração, guarda de forma velada a transfiguração do amor de Deus, suportando as dificuldades, suportando as penas, suportando as contrariedades. Assim, de verdade, está ali a vontade de Deus para cada um de nós. Esta deve ser a sede da sabedoria, a sede do amor. Assim foi a Virgem Maria, meditava e guardava no coração, ela ouvia, via e não compreendia, mas guardando no coração, tudo lhe era revelado. A Virgem Maria tem muito a nos ensinar. O anjo lhe apareceu e deu o anúncio, ela não entendeu, mas aceitou, porque tinha uma vida de oração. Nós também não aceitamos alguma coisa. Quem que vai aceitar a doença? Quem que vai aceitar uma contrariedade, uma chateação em casa, com o marido, com os filhos, com os pais? Ninguém gosta. A questão é que por trás disso está a Virgem Maria, que nos ajuda com a sua intercessão a compreendermos os mistérios do seu Filho, a meditar no coração essas coisas. Por isso a meditação da vida de oração e a meditação que fazemos é tentar compreender os mistérios do amor de Deus, que a princípio vemos o rosto chagado no véu de Verônica e o rosto luminoso na ressurreição que Maria Madalena viu e que os apóstolos viram no Monte Tabor. E que depois os discípulos de Emaús, a tristeza era tanta que caminhavam junto e não conseguiram ver o ressuscitado. Imagina, às vezes a nossa tristeza nos impede de ver Deus. Deus está ao nosso lado, caminhando conosco e nós não conseguimos ver. Por isso é sempre um mistério, está velado aos nossos olhos, mas não aos ouvidos. Quando ouvimos, desperta o nosso coração. Não é isso que aconteceu no Antigo Testamento? Samuel estava dormindo, aí ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Ele achou que era o profeta, não era. Ele, vai dormir, moleque. Samuel, Samuel, acordou de novo, vai dormir, não é com eu não te chamei nada. E aí quando ouvi a terceira vez, deve ser Deus. E aí ele se dispôs, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim disse a Virgem Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Será que estamos prontos para aceitar a vontade de Deus? A transfiguração no Monte Tabor, né, e ao mesmo tempo a desfiguração no Santo Sepulcro, no Calvário e depois no sepulcro, quando foi sepultado, irradiou a sua face, a beleza, a verdade, o amor, a vitória e o sacrifício de uma vida. Porque muitas vezes somos esfolados nessa vida, até por quem nós mais amamos e por quem somos amados. Quantas vezes as pessoas exigem de nós muito mais
e não damos conta, é verdade. Ali está o tesouro escondido. Tirava coisas novas daquilo que era comum. Tirar coisas novas daquilo que é muito comum. Ver no marido, nos filhos, ver no trabalho. O que Deus quer de mim? Se até aqui não estava bem, será que não é a partir de agora que eu tenho que me empenhar mais e fazer melhor? O que eu posso fazer para melhorar? Ver com outros olhos? Sim, oferecer mesmo e querer bem, né? Renovar a alma, os propósitos, o amor, o desejo de buscar mais a Deus, de encontrar e amar o infinito amor que é Deus, capaz de morrer por nós. Fazei tudo o que Ele vos disser, disse a Virgem Maria. São José Maria Escrivá, num dos seus escritos, se eu não me engano, acho que é Amigo de Deus, ele diz assim, é um texto um pouquinho maior: habitua-te a elevar o coração até Deus, em ação de graças, muitas vezes ao dia. Obrigado, Jesus, por essa situação, obrigado, Jesus, por essa outra, obrigado, Jesus, por essa situação que não deu certo, mas que me fez ir até o fim. Obrigado. Sempre ver o lado bom, é agradecer muitas coisas, né? Porque te dá isso e aquilo. Porque te desprezam, também agradeça. Porque não tens o que precisas, agradeça. Porque o tens, agradeça também. Porque fez tão formosa a tua mãe, né? Também agradece, que é também a tua mãe, a Virgem Maria. Agradeça por ter dado uma mãe do céu que nos ajuda. Porque criou o sol e a lua, agradeça. São Francisco fazia isso, irmão Sol e irmã Lua. Agradecia até o sol e a lua. Acho que não bastava agradecer a própria vida e o amor de Deus por ele, agradecia tudo, né? Tudo ele conseguia ver a vontade de Deus. Se o sol estava no inverno, ele devia agradecer mais ainda, né? Mas no verão não devia agradecer muito o sol, devia agradecer a sombra, né? Então, mas é verdade que agradecia. Então, ver motivos para agradecer. E isso que muda a nossa vida. Isso transfigura todo o nosso lar. Mesmo chagados, cheios de chicotadas, de coroas de espinhos, de cravos nas mãos e nos pés, agradecer, porque isso também vai nos transformar, vai nos fazer suportar um peso que não estávamos prontos, porque fez aquele homem eloquente e a ti fez de difíceis palavras. Dá graças por tudo, porque tudo é bom. A vontade de Deus se mostra na oração. E aí vou descobrindo a vontade de Deus. Se não há oração, como sabemos qual é a vontade de Deus? São Bento vai dizer, ora et labora, oração e trabalho. A oração nos leva a fazer bem o trabalho, e o trabalho a render graças a Deus numa vida de oração. Isso que é o sentido da nossa vida. Caso contrário, vamos ser sinceros, a nossa vida se resume, segundo a natureza humana, segundo a lei natural, significa ser fecundado, gerado, nascido, crescido, sofrido e morrido. É isso que é a nossa vida. Agora, o que a gente faz no meio desse caminho? Depende de nós. E qual o valor que vamos dar a esse caminho? Deus já disse, basta escutá-lo. Esse é meu filho amado, nele está toda a minha complacência, todo o meu amor. Escutai-o, escutai-o. É preciso viver e escutar a vontade de Deus. Se não há oração, como sabemos qual é a vontade de Deus? É uma questão de amor. É uma questão, né? É uma questão de amor. Se não há tudo, é difícil. Se não há todas as coisas, né, à nossa volta, parece que a vida fica difícil. E se há tudo, parece que também tudo é difícil. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, como é fácil fazer a vontade de Deus e a dos outros, quando nelas vemos a vontade de Deus para nós. Mas se não for a vontade de Deus, tudo custa. Até acordar cedo. Às vezes fico pensando, né, vejo que com as mães que têm os filhos pequenos, né? Como é que consegue acordar de madrugada, né? Esses dias eu estava falando com um pai, assim, padre, outro dia desses, né, minha filha caiu da cama porque minha esposa dormiu. E a filha pequenininha, tinha 1 ano e pouco, caiu da cama, bateu a cabeça, nós ficamos desesperados. Aí eu dei uma bronca na minha esposa, porque ela deixou a criança cair, né? Eu falei assim, há poucos dias atrás foi o contrário, o marido que dormiu, a outra criança caiu. Então, mas é isso, é o cansaço. Alguém faz maldade e faz de propósito? Não.
Mas tudo isso acontece exatamente para transformar a nossa vida. Ninguém é perfeito. É por isso que rezamos, para dar outro valor à nossa vida. É uma questão de amor. Ame agora, pois é curto o tempo para amar. Amar muito a nossa família. Às vezes ficamos esperando, né? Amor não é aquilo que se recebe. Amor é aquilo que se dá, pois é dando que se recebe. Amor é o que se dá. Por que se ama os filhos? Porque só se dá amor. O que eles retribuem? Nada. Só de não fazer bagunça já está ótimo. É isso. Amor é o que se dá. Por isso, é preciso, é uma questão de amor. Né? Sigamos o caminho desse amor. Né? São Paulo morreu exatamente para mostrar ao mundo a confiança em Deus. Ele que perseguia, agora foi perseguido. Ele entendeu que era preciso dar a sua vida e falar do amor de Deus. Isso foi o que alegrou o seu coração. Já não tinha medo da morte, mas tinha medo de não anunciar o amor e não partilhar aquilo que tanto experimentou e mudou a sua vida. Por isso, a vida também nossa, cristã, é um compartilhar com as amigas, com os amigos e os parentes a alegria de estar com Cristo. Não falar de Cristo, mas demonstrar alegria. As pessoas falam, nossa, como é que você aguenta tudo isso? Você diz, eu não aguento, mas é que Deus me fez amar tanto que eu suporto. E descubro que, servindo, eu aprendi a amar. E ali está a felicidade da minha vida. Capacidade de amar. É amando, né? Por que uma pessoa se sente amada? Porque o outro deu amor. Então, se vocês dão amor, a outra pessoa se sentirá amada. E é isso que deve ser feito. Porque é exatamente um dos problemas da vida cristã, né? Quando o cônjuge, os pais e os filhos não correspondem ao amor. Daquilo que se espera, ainda mais as mulheres são um pouco exigentes, esperam sempre que os outros amem muito, porque amam muito. Mas vão corresponder ao amor de vocês? Nunca. É para desanimar? Às vezes. Mas é para desistir? Nunca. É isso que de verdade vale a pena. Porque ouvindo o que Deus quer, sabemos que é o certo. Então por que não fazemos? Porque a tentação da vida presente é murmurar, reclamar, achar ruim, né, entristecer-se. Quando na verdade o caminho do céu é esse. Gerado, nascido, crescido, criado e por fim morrido. Essa é a nossa vida. O que fazemos nesse caminho? Deus deu o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. A Virgem Maria compreendeu isso. Por isso meditava tudo no seu coração. Grande é a alegria daquela que em oração cumpriu a vontade de Deus. A oração nos leve a cumprir melhor a vontade de Deus. Porque Deus nos ama. Porque não nos abandona. Porque está ao nosso lado e nos quer bem. Apesar das cruzes. E nelas seremos transfigurados. Primeiro na dor. Depois na glória dos céus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai. Vês que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Voltando ao relato do Monte Tabor, diz assim: eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Tudo deve ser um diálogo com Deus.
Se até o Antigo Testamento anunciava o Salvador, assim também nós entendemos que o diálogo com Deus vai nos revelando também o motivo da nossa vida, o que devemos fazer e qual o fim dela. Por isso, esse diálogo com Deus, essa vida de oração, é, de verdade, um encontro com Deus. Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos. A motivação de estar com Jesus, de ver aquela glória, fez São Pedro até se lançar a fazer, vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Vamos aqui trabalhar mesmo, deixar aqui bem bonito, deixar bem organizado, fazer bem as coisas, porque vale a pena, vale a pena. Era uma frase que São José Maria Escrivá sempre tinha no seu coração, vale a pena. Estar com Deus vale a pena fazer mais um pouco. Já tinham subido a montanha, já era um lugar de oração, já viram agora a transfiguração, estão dispostos a fazer mais agora. Vamos fazer aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, fazer mais, porque vale a pena. Vale a pena estar com Deus, né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E é bonito que ele nem pensou nele, em Tiago e João. Pensou primeiro em Deus, depois em Moisés, que são os mandamentos, e depois em Elias, que é a profecia e o cumprimento da vontade de Deus. Quantas coisas bonitas motivou São Pedro? Dúvidas, medos, tudo foi vencido naquela montanha. Cansaço de subir aquela montanha, incertezas do que Jesus queria deles. Mas tudo ali ficou resolvido com a presença transfigurante de Nosso Senhor. Esse é o meu filho dileto, em quem eu pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Mesmo depois da alegria, tiveram medo. Mesmo depois dos sacramentos que recebemos, da graça que recebemos, da força que recebemos para sermos bons, ainda assim temos medo. Ainda assim temos dúvidas. Achamos que Deus nos abandona. Achamos que Deus não está olhando por nós. Achamos que Deus nos deixou. Mas é verdade que não podemos esquecer o motivo da subida. Escolhidos por Deus. Aqueles 3 homens se sentiram escolhidos por Deus melhor que os outros? Não sei se melhor, mas escolhidos por Deus. Nós também fomos escolhidos por Deus. Para sermos bons filhos, vocês boas filhas. Serem boas filhas de Deus. E essa escolha é para estarmos com Ele, para presenciarmos numa vida de oração a glória futura. Mas na subida, na descida, no medo, nas dúvidas, mesmo quando não compreende, ali do Tabor, eles foram até o Calvário, de um monte muito alto até um outro monte, de uma alegria para a dor. Deus nos dá muitas alegrias, nos preparando para outras dores que teremos que viver. Quando se fica grávida, vem uma alegria. Depois a gestação é uma dificuldade e o parto é o medo, né? O medo de morrer no parto, o medo da criança morrer, o medo de sentir dor, o medo de não sei o quê. Quer dizer, depois que passa, outra alegria. Aí quando chega em casa a primeira noite é outra tristeza. Aí depois de manhã é outra alegria. Então é alegria e tristeza. Essa é a nossa vida. E é por isso que, de verdade, a alegria autêntica é uma alegria com raiz em forma de cruz. Essa é a alegria. São José Maria Escrivá não tinha dúvidas. A raiz, né, a alegria autêntica é uma alegria com raiz em forma de cruz. Até porque dizia, né, a cruz é mais. O que é mais para nós, né? Engraçado, né? A gente vê a televisão, a gente teve um canal, estava vendo um jogo de futebol, aí vinha propaganda, né? Aparecia uma cruzinha assim, aí escrevendo plus, né? Falei assim, olha que legal, parecendo uma cruz. É a mesma frase da bandeira da Espanha, né? Plus, né? Mais é porque é cruz, né? Só que era para você assistir mais jogo, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quer dizer, esses outros mais não interessam. O mais e o plus, que de verdade dá vida, dá força à nossa vida, é a cruz de Cristo. Em Cristo que passa,
né, São José Maria Escrivá vai dizer isso, né, número 43. A alegria autêntica é uma alegria com raízes em forma de cruz. Não ter medo das cruzes, porque nos levam à ressurreição. Não ter medo das dores, das dificuldades, porque nos leva à superação. E essa superação é o que Nosso Senhor quer de nós. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria com raízes em forma de cruz. Enquanto estivermos na terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura, não pode haver amor verdadeiro sem a experiência do sacrifício e da dor. A alegria, ela é pautada de sacrifício e dor. A gente quer paz. A paz vem depois do quê? Da guerra. Não tem paz sem guerra. E as guerras fazem parte para pôr ordem naquilo, nas divisões, nas maldades, nos erros. Para isso que às vezes existem essas guerras, né? As guerras para pôr ordem em tudo. Esses dias, né, a gente vai vendo, né? Guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, guerra, né, na África, que eles nem falam muito, guerra dos cristãos perseguidos, na Argélia, em Marrocos, mais ou menos, esqueci o nome, na Nigéria. Então, na Argélia, na Nigéria, cristãos sendo mortos, ninguém fala. É porque é cristão mesmo, é católico, deixa morrer. Né? Então é isso. Quantas outras guerras acontecem há anos, anos e anos, e ninguém fala nada? Perseguição, né, de comunismos, né, perseguição de outras situações. É verdade que tem formas de cruz. Uma dor que se saboreia, que é amável, né, que é fonte de íntima alegria, mas que é dor real, porque requer vencer o egoísmo e tomar o amor como regra de todas e cada uma das coisas. O amor deve ser a regra de cada uma das coisas. Por que trabalhamos? Se não for por amor à família e para conquistarmos o reino dos céus e tornar o ambiente bom, não vale nada, é escravidão. Qual a diferença da senzala do nosso trabalho? Nenhuma, todo mundo trabalha. Só que um ganha salário, o outro não ganhava. Mas o que ganha salário paga tanto imposto que eu não sei se tem salário. Qual a diferença? Além de trabalhar e fingir que é livre, é mais escravo que o outro. Ele trabalha mais para o outro do que nunca. Então nós vivemos num mundo de mentiras. Por isso, o que pode resolver o mundo é o amor de Deus. Não podemos mentir para nós mesmos. A felicidade não está aqui na terra. A felicidade está mirando o céu, abraçar a guerra e as batalhas e as dores e as tragédias dessa vida presente, como instrumento da nossa santificação. Abraça a cruz e vai ter glória. Não desiste da tua obrigação e vai fazer da tua vida, né, um bem para aqueles que estão à tua volta. É isso que Nosso Senhor nos pede. No número 756 de Caminho, ele vai dizer: nós somos pedras similares que se movem, que sentem, que têm uma libérrima vontade. O próprio Deus é o estatuário que nos tira, né, as esquinas, os desbastamentos, e modificando-nos conforme deseja, a golpes de martelo e de cinzel. Assim que Deus vai nos moldando. Quando levamos pancadas nessa vida, mas olhamos para o amor, pagamos esse mal com amor. E no final das contas, vão deixando tão bonito, né? A história, né, da Pietà de Michelangelo. Quanto mais cinzeladas, mais marteladas, mais aquele bloco informe ficou com a forma da Virgem Maria, cheia de ternura e piedade, de Jesus, sofrido e descido da cruz. Quantas coisas bonitas podemos perceber à base de marteladas na nossa vida. Quantas coisas vão sendo moldadas? Basta ver, né? Se estamos aqui vivos é porque já vencemos a gestação e saímos, né, do ventre materno. Estamos aqui tentando vencer todo dia. Essas duras batalhas é que dão valor à nossa vida. Essas duras cruzes é que são sinal da nossa santificação. E é isso que pedimos a Deus, a graça de compreender isso, né? Não queiramos afastar-nos, não queiramos esquivar-nos à sua vontade, porque, de qualquer modo, não podemos evitar os golpes. E a vontade de Deus são os golpes que vão nos moldando a sua imagem. Sofrimento
glória. Mais um sofrimento, mais uma glória. Mais um sofrimento, mais moldado por Deus. Não que Deus queira que soframos, mas que essa vida já é um sofrimento, porque é uma privação da glória futura. No futuro, no céu, na glória, teremos tudo com Deus. Mas aqui nos falta tudo. Nos falta paciência, vontade, gosto. Nos falta tudo aqui. É por isso que pedimos a Deus essa graça. E aí ouvimos no finalzinho do relato, no Monte Tabor, depois de ver a glória de Deus, depois de ouvir a voz do Pai, este é o meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o. Depois de tudo isso, ver Moisés, ver Elias, né, se alegrar muito, apesar de ter medo, cansaço, tudo isso, Jesus vai dizer, porém Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse. Por que São Mateus colocou essa... O que tem aí? Tocou-os e disse. Porque estavam prostrados, tristes e desanimados. Tocou-os e disse, levantai-vos, não temais. E já não viram mais ninguém. E quando desceram do monte, Jesus fez a seguinte proposição. Não digais a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Aí que não entenderam nada mesmo. O que Deus também pede a cada um de nós, diante dos sofrimentos, diante do medo, das dificuldades, Jesus também vem nos tocar. Levantai-vos. Vamos descer. Depois da oração, vamos descer. Descer para agora o Calvário. Vamos descer para a cruz de cada dia. Vamos ir ao encontro de Cristo. Não desanimar, nem desistir, porque ali está a vontade de Deus. Jesus dá uma ordem a esses homens, né? Os discípulos perguntaram-lhe, por que dizem que os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu-lhes, Elias certamente há de vir antes da minha segunda vinda e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Deus já passou pela nossa vida e continua ao nosso lado. Pelos sacramentos, somos inseridos na vida dele. Não tenhamos dúvida de que com ele venceremos. Sem ele, caímos. Com ele, reinaremos, mas com ele, teremos forças para carregar as cruzes de cada dia. Quantas vezes nos sentimos mal, né, a esses golpes? Sofremos, né? Sofremos mais, e muitas vezes inutilmente. Em lugar, né, de pedra polida, né, e apta a edificar, seremos, na verdade, se nós não aceitarmos as contrariedades da vida presente e não confiarmos em Deus, seremos um montão de informe, de cascalho, né, e homens, né, pisarão com desprezo. São José Maria Escrivá disse isso por quê? Porque é verdade, porque apesar da nossa fraqueza e apesar de não sermos tão polidos e tão moldados e formados à imagem e semelhança de Deus, ainda assim, se fôssemos um montão de informe cascalhos, ainda assim seríamos alguma coisa, né? E é isso Deus está vendo, ainda que estejamos em frangalhos, em cansaços, em tristezas, em dores, Deus não nos abandona. Resignação, conformidade, querer a vontade de Deus. Isso que devemos pedir a Nosso Senhor na oração. A aceitação rendida da vontade de Deus traz necessariamente alegria e paz. Porque não queríamos, mas se fizermos, já vencemos nós mesmos. Não é só resignação, não é só conformidade. Não somos bobos, marionetes, né? Ou João Bobo, né? Bate, ele volta, bate, ele volta, bate, ele volta. Não é isso. Não é uma resignação boba, idiota, não é uma conformidade com as tragédias da vida presente. Não é isso. É a aceitação rendida de uma vontade maior do que a tua, que vai ser melhor, que vai te transformar, que vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua vontade. Traz necessariamente alegria e paz. Por quê? Porque a felicidade está na cruz. Indetitia nulla die sine cruce. Na alegria, nem um dia sem cruz. Quantas vezes São José Maria Escrivá repetia isso a si mesmo? Todos os dias tinha um problema. E quando na parte da manhã não tinha algum problema, ele ia correndo para a capela antes do almoço, corria para a capela, ajoelhava e dizia, Senhor, cadê a cruz de hoje? Não me amas mais?
Quer dizer, cadê o problema aqui para resolver? Cadê o problema para mim me abraçar a ela? Cadê a dificuldade aqui para mim demonstrar o meu amor por ti? Né? Me dá problemas aí. Acho que ele era louco, né? Louco de amor. E é isso, né? Não é que a gente quer problemas, né? Mas é engraçado, né? Se a criança chora muitas vezes de madrugada, a mãe quase morre, né? Mas se ela não chorar, ela morre também. Meu Deus, morreu, né? Porque não chorou mais, né? Então já não tem sossego. Né? Não tem sossego quando chora e não tem sossego quando fica quieto. Então, qual a mãe que está sossegada? Nunca. Depois que os filhos crescem, acabou o problema? Não. Então continua os problemas. E acho que são piores que são maiores. Problemas maiores, né? Porque crescidos, né? Então, essa é a verdade. Querer a vontade de Deus. A aceitação rendida dessa vontade traz necessariamente alegria e paz. Felicidade na cruz. Então, se vê que o jugo de Cristo é suave e que o seu peso é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. A mansidão de aceitar as coisas, resignação e conformidade. Dá para mudar os outros? Não. Dá para querê-los bem? Sim, apesar de merecerem uma surra. Precisam do teu amor, da tua alegria, da tua vida. Estar com Maria Santíssima aos pés da cruz, né, é o que nos dá forças. A Virgem Maria, ela aos pés da cruz, sofreu, aceitou, conformou-se à vontade de Deus, mesmo contrariada e mesmo sofrendo muito. Esse sofrimento de Maria aos pés da cruz nos ensina a confiar. É uma confiança à vontade de Deus. Agora, por esse tempo, cruz. Depois uma glória. Depois outra cruz. Depois outra glória. Depois mais uma cruz. Talvez uma enorme. Depois outra glória. Assim é a vida do cristão. Tabor e Calvário são os dois montes da nossa vida. Às vezes a gente está no Calvário, sofrendo. Mas tem a Virgem Maria que nos consola. Às vezes estamos no Tabor, numa alegria tão grande que a gente não sabe nem o que fazer. Né? Com o pensamento agora, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos fazer uma coisa boa. Depois não dá nada certo, não é nada do que ele queria. Nem queria sofrer e nem a glória que ele queria se concretizou. Nada. No final das contas, qual é a boa vontade? A de Deus. Porque a nossa muda. Uma hora reclamando, uma hora regozijando-se de alegria. Nós somos inconstantes. Por isso estar com Maria aos pés da cruz, essa dor de amor, né? Essa dor de amor foi um amor que santificou, um amor que se sacrifica. E é isso que Nosso Senhor quer na nossa vida de oração. E quer transformar a nossa vida nesse amor, num amor que se sacrifica pelos outros. E que dá a própria vida, como Cristo deu. Esse é meu Filho amado, escutai-o. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, à tua vontade, aos teus gostos, àquilo que você tem certeza que é o melhor. Renuncia a tudo isso. Abre mão de tudo isso. Renuncia, carrega a cruz e segue-me. Ali está a alegria da nossa vida. Até porque é uma superação da nossa vontade, das dificuldades da vida presente e sem desistir. Se tem uma coisa que as mulheres são boas, que são insistentes, então elas seguem. São resistentes, carregar a cruz é com elas mesmas. E por fim, abrir mão da própria vontade, essa é a pior. Mas tudo bem, mas essa quantas vezes se faz? Por amor. Por amor é fácil abrir mão da própria vontade. Por amor, a cruz não pesa tanto. Por amor, seguir vai dar na alegria e na paz verdadeira. É isso que Nosso Senhor quis mostrar. Só que muitas vezes paramos, queremos fazer como São Pedro. Vamos ficar aqui, fazer 3 tendas, está tão bom aqui. Para que a gente vai sair, né? Para que a gente vai mudar essas coisas? Deixa assim do jeito que está. Não, do jeito que está é a nossa vontade. A de Deus é do Tabor ao Calvário. Do Calvário ao Tabor. Sobe para rezar, desce para sofrer. Sobe para rezar, desce para sofrer. Essa é a nossa vida. E quando estiver sofrendo muito, sobe para rezar. E quando rezar muito, está pronto para sofrer. É isso que é a nossa vida. Pedir a Nosso Senhor essa grande graça. Né? A cruz é motivo de paz e esperança. Estamos vivendo esse ano da esperança
Na catedral a gente ganha indulgência, né? Principalmente, né, nesse tempo, de viver uma verdadeira esperança, de vencermos a nós mesmos, de não desistirmos dessa cruz, que vai nos trazer verdadeira alegria, verdadeira paz. Peçamos a Nosso Senhor essa graça e a intercessão de Nossa Senhora, que nos ensina o caminho da salvação. Ela não desistiu da vontade de Deus e o acompanhou até o fim. Sofreu, mas amou. E o amor é o sacrifício de quem ama e de quem sabe sofrer. Assim é o caminho do cristão. Vamos pedir hoje a Nosso Senhor essa grande graça de compreender esses mistérios. A Virgem Maria nos acompanha também no nosso sofrimento. Se a mãe acompanhou o filho nas suas dores, peçamos a ela que nos acompanhe nas nossas. Ela não vai nos tirar da dor, mas vai nos acompanhar na dor, porque a dor é para transformar a nossa vida. Pois o amor é sacrifício, e o sacrifício é a maior prova do nosso amor por Deus. Confiemos em Deus, e Deus não nos desamparará, mas nos dará aquilo que é a justa medida para a nossa santificação. Que a vida de oração nos leve até Deus. E descendo desse monte, levaremos Deus ao coração dos outros por um sacrifício de amor. Pois essa é a cruz de cada dia. Sacrifícios de amor. Põe amor na cruz e encontraremos o sinal da ressurreição e da salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.